Meditação no livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O Senhor Jesus é o profeta dos profetas. Quando ele fala, Deus fala. E somente ele poderia revelar as coisas futuras aos seus servos, pois somente ele é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o A e o Z, o primeiro e o último. Significa dizer que ele esteve no princípio da criação, como você pode encontrar em João, capítulo 1, versículo 1. E já está no fim deste mundo conhecido. A ele a honra e a glória para sempre e sempre. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é quem se dedica a ler e também feliz é quem se dedica a ouvir sobre o livro das revelações do Senhor Jesus, porque o tempo é para agora. Versículo 4. João às igrejas que estão na Ásia. Graça e paz vos seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. As revelações do Senhor Jesus sempre foram e sempre serão para a sua igreja, para alertar, exortar, consolar e edificá-la. Então, o Apocalipse, as revelações, é para a igreja. Quem está de fora não entende os códigos, os significados, as figuras que são abordadas aqui. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a qual que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus morreu e ressuscitou. Por essa razão, a morte não tem mais poder sobre ele. E nós que cremos nele e vivemos como ele viveu, morremos como ele morreu. E ressuscitaremos como ele ressuscitou, pelo seu Espírito que ele nos deu, para sermos semelhantes a ele em glória e na glória. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Amém. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Às vezes somos exilados por causa da palavra de Deus, ou seja, o temor em fazer o que é certo sempre e o que é correto. E do testemunho do Senhor Jesus, que é o desejo de ganhar almas. E às vezes não entendemos o porquê até chegar lá e receber as mais preciosas pérolas das revelações da palavra de Deus.
e oportunidades para ganhar almas que nunca teríamos se não fôssemos os exilados. Então, João teve ali na ilha de Patmos a oportunidade para ganhar almas, para escrever as revelações que ele jamais teria em outro lugar. Ali ele teve uma oportunidade de ouro. Vamos continuar. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos, né? E os seus olhos como chama de fogo. Então ele viu Jesus, né? João, ele viu Jesus, mas ele só pôde ver Jesus porque ele estava ali exilado para receber essas revelações. Jesus poderia aparecer para ele em qualquer lugar, mas ter a liberdade para ver o que viu, escrever o que escreveu, somente diante daquela situação que ele estava vivendo. Então, muitas vezes nós enfrentamos lutas, guerras. Vale a pena fazer um parêntese aqui nesse primeiro capítulo, nesse sentido. A gente enfrenta lutas e guerras e às vezes não entendemos por quê. Tem uma razão. Se você é de Deus, se eu sou de Deus, se nós somos testemunhas do Senhor Jesus, se o Espírito dele está em nós, vai cooperar para o bem. Não adianta reclamar, não precisa murmurar, não se deve questionar o método dele, apenas confiar. Aí ele continua dizendo: e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vamos falar um pouco mais adiante nos próximos capítulos sobre o significado dessas palavras aqui de Jesus. Porque realmente, Jesus desceu ao inferno e ele venceu o diabo, venceu a morte, pegou a chave, resgatou aquelas almas que desde lá do dilúvio. Lembra do dilúvio? Que está escrito lá em Gênesis e também é abordado por Judas, na carta de Judas. Jesus, ele arrancou aquelas almas que estavam ali cativas no inferno e na morte e as resgatou. Claro, os que creram, resgatou os que creram e levou consigo. Após Jesus ter ressuscitado, quem crê nele não vai para o inferno. Não morre, tem a vida eterna. Seu corpo descansa, sim. Seu corpo fica repousado, sim. O pó, né, até
O corpo volta para o pó, mas o espírito está com Deus e vive para sempre. Vamos falar mais sobre isso adiante. Só para terminar, ele disse: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Concluímos aqui a meditação do primeiro capítulo de Apocalipse. Aguardo você nas próximas meditações. Que Deus ilumine a sua mente. Até mais.